Olá, querido intercessor, guerreiro, aquele que está firme pelejando nas batalhas do Senhor, né? É muito bom poder conversar com você. A gente tem aqui no Momento Amai, nas últimas semanas, trabalhado sobre a importância de intercedermos por algumas áreas em específico. Nós falamos já sobre a igreja, a noiva de Cristo. Já conversamos também sobre as famílias, a importância de orarmos pelas famílias. Conversamos também com você sobre a nova geração, como temos que nos levantar na área de intercessão pela nova geração. E hoje nós vamos falar no encontro 31 sobre a liderança cristã. O nosso texto de Hebreus 13, 7, o nosso versículo-chave de hoje, diz assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Lembrem-se dos seus líderes. Como a gente pode lembrar dos nossos líderes? Então, uma das formas que Deus pede que nós lembremos dos nossos líderes é orando por eles. Colocando-nos na brecha por suas vidas, clamando a Deus por eles. E eu quero ler com você esse comentário que fala sobre a nossa responsabilidade e a grande necessidade de orarmos pela liderança cristã. Dos líderes se espera um excelente comportamento. Nós esperamos nas nossas igrejas, né, que eles produzam muito no trabalho, que eles tenham um exemplo, seja um exemplo na sua família, que o nosso líder, nosso pastor, ele seja sempre pronto a dar as melhores respostas, que ele cumpra todas as obrigações com eficiência. Se ele é um líder cristão, então, recai também sobre ele a luta espiritual, porque a gente não imagina isso, né? Que um líder cristão tem uma batalha muito grande contra as trevas, que o inimigo quer derrubá-lo, né? E essa batalha é travada dia a dia para impedir as suas ações no mundo espiritual, para impedir que ele avance, para impedir que ele alcance vidas para o Senhor, que ele pastoreie vidas, que cuide de pessoas. É muita coisa para um simples ser humano, não é mesmo? Mas se esse líder estiver sendo protegido pelas orações intercessórias em seu favor, ele vencerá. Sim, com o apoio das orações, ele poderá vencer. A intercessão, disse John Maxwell, é o melhor apoio que alguém pode dar a um líder. Eu vou repetir, para você não esquecer. A intercessão é o melhor apoio que alguém pode dar a seu líder. Mesmo que o líder seja cheio de habilidades, de talentos, esses não são suficientes para realizar uma obra que é completamente espiritual. Por mais que nós tenhamos muitas ferramentas, vamos dizer assim, muito talento, mas nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da direção de Deus, porque nós estamos fazendo uma obra espiritual. Esse líder precisa ser revestido pelo poder do Espírito Santo, deve ser coberto por intercessões em seu favor. Jesus recebeu o revestimento do Espírito Santo, lembra? Lá no batismo, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, em forma corpórea de pomba. Então, ali nós vemos um exemplo, né? O Espírito Santo vindo sobre Jesus. E a Bíblia fala que Jesus fez as obras do Pai no poder do Espírito Santo. É um modelo para nós. Nós fazemos a obra de Deus no poder do Espírito Santo. Assim, Jesus começou o seu ministério no poder do Espírito. Os discípulos também esperaram lá no dia de Pentecostes. Está lembrado? Atos capítulo 2. Eles esperaram para serem cheios do Espírito Santo, para que então eles pudessem ser frutíferos e poder fazer as obras de Deus. Assim também os líderes devem ser cheios do Espírito Santo para que eles possam avançar e que possam vencer. Pela ação do Espírito Santo na vida do líder, ele também recebe direção, renovo, sabedoria para atender a todas as exigências que lhe são impostas. É impossível
humanamente atender a todas essas exigências. Mas no Espírito Santo nós podemos ter graça de Deus para cumprir aí sim a vontade de Deus, o propósito de Deus. E cumprindo a vontade de Deus, o propósito de Deus, nós então estaremos fazendo o que realmente fomos chamados para fazer como líderes espirituais. Líderes precisam de intercessores, homens e mulheres que se apresentem, estejam em alerta, estejam vigiando como seus apoiadores espirituais. Você tem sido um intercessor do seu pastor, dos seus líderes na igreja local? Você tem orado por eles? Quanto mais alto subirmos na escada da liderança cristã, disse John Maxwell, mais atenção receberemos de Satanás. Como alvo constante de Satanás, os líderes precisam de intercessões guiadas pelo Espírito Santo e precisam que outros se unam a eles na tarefa, somando forças e trabalhando em equipe. Não é um intercessor, mas são muitos. A gente lembra aqui daquele modelo, né, que muitas vezes nós falamos quando nos referimos à intercessão pela nossa liderança, quando Moisés está lá, né, naquela batalha, Josué está no vale, Moisés está na montanha, então ao que a Bíblia diz, que lá do cume do monte, então ele estendia as mãos e enquanto ele estendia as mãos, levantava as mãos para os céus, então Israel vencia. Quando ele abaixava as mãos, Israel retrocedia. Nessa grande batalha contra Amaleque, né, que estava ali, né, contra eles, o inimigo de Israel naquele momento, né, que estava lutando com ferocidade para destruir Israel. Então, Arão e Hur vieram, um de cada lado, e cada um segurando os braços, né, de Moisés, mantiveram Moisés então com os braços levantados até que a batalha foi totalmente ganha. É um símbolo espiritual tremendo de como nós devemos nos posicionar espiritualmente em favor dos nossos líderes. Mãos levantadas significam aí firmes, né? Lutando, guerreando as batalhas do Senhor, estando diante de Deus em posição, né? Mãos levantadas. E quem que ajudava? Arão e Hur. Nós, como Arão e Hur, temos que fazer a nossa parte, temos que ajudar os nossos líderes espiritualmente, precisamos orar pelos nossos líderes. Querido intercessor, não devem ser intercessões simples, sem compromisso. Elas devem ser intercessões revestidas, vocês cheios do Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, aí sim, para que eles possam enfrentar as batalhas diárias, para que eles possam guerrear as guerras do Senhor e vencer, nós precisamos estar na nossa posição como intercessores. Pelo que nós devemos orar pelos nossos líderes? Então nós temos aqui também, né, nesse encontro, um quadro de oração pela liderança cristã. Veja bem, algumas sugestões, você tem muitas coisas pelas quais orar, mas algumas sugestões para você. Interceda por uma liderança que busque servir ao Senhor, ser uma liderança piedosa, que cumpra os propósitos de Deus. Ore por maturidade espiritual da nossa liderança, que ela como consequência, ela produzirá o que? O maior zelo evangelístico, o maior zelo pelas coisas do Senhor. Peça por unidade duradoura, comunhão, cooperação e oração entre todos os quadrangulares e suas igrejas. Peça por vida espiritual saudável para todos os membros, líderes e pastores. Rogue por uma visão evangelística, voltada para abençoar, para alcançar a sociedade brasileira em todas as suas esferas. Que os líderes possam agir de forma significativa para romper desigualdades, egoísmo, injustiças. Que sejam abençoadores do Brasil, abençoadores do nosso povo. Abençoe a liderança cristã, ore pela família do seu líder. Ore para que Deus guarde os casamentos, que Deus proteja os filhos,
Que Deus livre das obras malignas. Coloque-se na brecha. O Espírito Santo vai te dirigir em orações específicas que o seu líder, em áreas que o seu líder está precisando. Se você buscar nele, se você depender do Espírito Santo, você vai poder orar no Espírito pela sua liderança. Esse é um chamado seu como intercessor. Então, vamos orar agora pelos nossos líderes? Querido Deus, nós nos colocamos em oração, ó Deus, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pastoras, nós nos abençoamos em nome de Jesus. Abençoamos com saúde, com forças, com graça, para cumprir todo o teu propósito. Senhor, nós oramos também para que o Senhor os livre de ciladas, que o Senhor os guarde de ações do maligno, que o Senhor guarde as suas casas, que o Senhor proteja, Pai, a entrada e saída dos teus filhos, que o Senhor livre de homens maus, que o Senhor livre, Pai, de artimanhas satânicas que desviem o coração da visão celestial. Deus, que eles possam amadurecer cada dia mais espiritualmente, alcançando a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus, a estatura que a palavra de Deus nos fala, da maturidade. Abençoa-os, Senhor, para também alcançar vidas, para serem impactantes com seu testemunho, com palavras, meu Deus, de cura, palavras de vida, palavras de restauração, não só nos púlpitos de suas igrejas, mas também, Senhor, aonde o Senhor os levar, que eles abençoem pessoas, que eles toquem vidas. Oh Pai, oh Deus, nós oramos também que o Senhor guarde, Pai, que o Senhor livre, Pai, que o Senhor dirija em tudo, Senhor, e nós oramos para que intercessores se levantem nas igrejas locais para apoiar, para estar junto com seus líderes, para orar por eles, como Arão e Hur seguraram os braços de Moisés, assim também o teu filho e a tua filha possa estar, Pai, segurando os braços do seu líder levantado para a glória e honra de Jesus, para cumprir propósitos de Deus, para guerrear as guerras do Senhor, para vencer no nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos e abençoamos os nossos líderes e abençoamos também os intercessores em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Essa semana, uma tarefinha. Converse com seu líder, pergunte para ele pelo que ele gostaria que você orasse. Levante com ele, com a família dele, com a esposa. Levante alguns motivos de oração. Coloca lá na sua caderneta como intercessor. E ore todos os dias pelo seu pastor, pela sua pastora, pela família, por outros líderes da igreja. Abençoe a liderança cristã. Mas também eu quero te pedir, além de orar ali, que a sua primeira missão pelo seu líder, pelo seu pastor, pela equipe de liderança da sua igreja, você vai orar também por outros líderes, vai orar pelos líderes cristãos no Brasil, vai orar pelos líderes cristãos mundiais e vai abençoá-los, segundo o que nós aprendemos hoje. Vai orar por eles e, se você puder, fazer um jejum. Eu creio que Deus vai falar muito com você. Vamos usar essa figura de Arão e Hur e vamos lembrar que Deus está nos chamando para ser Arão e Hur, segurando firme, levantados as mãos dos nossos líderes, para que eles vençam as guerras, para que eles cumpram os propósitos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe como intercessor, que Deus te use muito como intercessor essa semana. Um forte abraço.